Oi, pessoal! Apresentaremos aqui uma ideia sobre a resolução numérica de equações algébricas e transcendentes. Este estudo consiste em conhecer métodos numéricos para a determinação de soluções de equações não lineares f de x igual a zero, que são do tipo algébricas, que são aquelas que envolvem expressões polinomiais de grau n, como, por exemplo, esta equação, que é de grau 3, ou essa, que é de grau 4. Também equações transcendentes, que são aquelas que envolvem outras expressões, como, por exemplo, expressões trigonométricas ou exponenciais. Algumas dessas equações podem ter suas soluções calculadas analiticamente, obtendo soluções exatas, como é o caso de x ao cubo mais 1 igual a zero, em que podemos adicionar menos 1 em ambos os lados da equação e então obter o valor que satisfaz essa equação. Esse valor x igual a menos 1 é chamado de raiz ou zero da função f. No entanto, muitas equações somente poderão ser resolvidas através de métodos numéricos, obtendo-se soluções aproximadas. Por exemplo, para determinarmos as raízes dessa equação de terceiro grau, não temos uma fórmula que nos permita calcular diretamente quais são suas raízes. O que geralmente fazemos é, por tentativa e erro, ir descobrindo as raízes e com elas ir reduzindo o grau da equação até chegarmos numa equação de segundo grau, que conseguimos resolver aplicando a fórmula de Bhaskara. O problema nesse método é que nem sempre conseguimos encontrar raízes exatas. Aqui, por exemplo, tentamos 4 possibilidades: x igual a 1, x igual a menos 1, x igual a 2 e x igual a menos 2. Substituindo na equação, vemos que nenhuma delas é raiz, porque o resultado deu sempre diferente de zero. Nesses casos, então, aplicamos os métodos numéricos. Eles se classificam em diretos ou iterativos. O método é direto quando a solução exata é obtida após um número finito de operações aritméticas. O método é iterativo quando a solução é obtida como limite de uma sequência de aproximações sucessivas, que nós chamamos de iteração. Aqui, então, repete-se muitas vezes o mesmo procedimento até se encontrar uma solução aproximada para a raiz da equação. Para encontrar, então, as soluções de uma equação, são necessárias basicamente 2 etapas. Primeira, isolar as raízes, ou seja, achar o menor intervalo possível que contenha uma e somente uma raiz da equação. Podemos fazer isso aplicando algumas propriedades de derivadas estudadas no cálculo ou fazendo a representação gráfica das funções. Por simplicidade, aqui utilizaremos essa segunda opção. Após determinados os intervalos em que existe uma raiz da função, vamos então melhorar o valor da raiz aproximada, isto é, refiná-la até um grau de exatidão desejado. Nessa etapa, então, é que aplicamos os métodos numéricos. Alguns desses métodos são método da bissecção, do ponto fixo, também chamado de iterativo linear, de Newton-Raphson e da secante. Para termos uma ideia de como trabalhar com os métodos iterativos, aqui vamos usar o método da bissecção. Vejamos então como proceder em cada uma dessas etapas. Como vimos, localizar e isolar uma raiz da equação f de x igual a zero significa determinar um intervalo AB que contém a mesma. Para encontrar esses extremos A
e b do intervalo, vamos utilizar o seguinte procedimento. Escrevemos a função f de x igual a zero como a igualdade de duas funções, g e h, de forma que nessa decomposição as funções g e h tenham gráficos simples de serem traçados. O segundo passo é, então, traçar o gráfico das funções g e h e visualizar onde elas se interceptam, ou seja, encontrar o ponto de intersecção dessas duas funções. Tomamos, então, os intervalos que contenham cada um desses valores de x da intersecção. Por exemplo, dada a função f de x igual a x ao quadrado menos cosseno de x, tomamos inicialmente a função igual a zero. E então reescrevemos essa expressão como a igualdade de duas funções. Observem que a função x ao quadrado e a função cosseno de x possuem gráficos bem simples de serem representados. Vamos então representar graficamente essas funções. Para isso, utilizaremos o GeoGebra, que é um programa que nos permite fazer a representação gráfica dessas funções. Então, vou aguardar um pouquinho aqui, abrir o programa, para nós, então, utilizarmos para representar esses dois gráficos e encontrar os valores em que essas duas funções se interceptam. Ele é um pouquinho demorado aqui no meu computador. Esse é um programa que vocês podem utilizar até online. Não precisa baixar ele no computador de vocês. Ou na hora que estiverem construindo os gráficos, vocês podem usar um outro programa, um recurso gráfico que vocês conheçam. Tá? Então, para fazer então a representação gráfica dessas duas funções, nós vamos digitar aqui na barra de entrada cada uma das funções. Vou começar pela função g. G de x é a função x elevado ao quadrado, que aqui a potência nós usamos o acento circunflexo, tá? E damos Enter. Tá? Então, essa função g de x igual a x ao quadrado vai ficar representada aqui na janela de visualização. Depois, então, digitamos novamente a outra função, que é a h de x, que é a função cosseno de x. Função cosseno. E aqui vocês observam que ela já aparece em a opção, né? Basta a gente digitar aqui dentro qual é o valor cosseno de x, damos Enter também. Ok? Então, tendo as duas funções já representadas, nós podemos aqui mover a janela de visualização, segura e clica para dar uma centralizada, né? E podemos também, então, salvar essa imagem para utilizarmos nos nossos trabalhos, né? Então, a gente vai aqui em Arquivo, vai em Exportar, e escolhe Exportar como uma imagem. Eu vou escolher aqui a PNG, o formato PNG, gravo em um local aqui, nome do arquivo. Então, ele exporta como uma figura. Então, tendo finalizado essa representação gráfica aqui, podemos centralizar a figura como nós fizemos e agora, então, nós vamos utilizá-la para observar, então, quais são os pontos de intersecção dessa função de segundo grau com a função cosseno. Então, aqui no gráfico, procuramos os pontos de intersecção. Vimos que há dois pontos de intersecção, um aqui e outro aqui. Então, a equação possui duas raízes. Uma delas se encontra nesse intervalinho, né? Então, o primeiro intervalo que nós vemos que se encontra a raiz é de -1 até 0. A outra raiz
se encontra no intervalo de 0 até 1, que o valor de x vai estar aqui próximo de 1. Finalizamos, então, essa etapa anotando os intervalos onde essas funções se interceptam, que são os intervalos onde se encontram as raízes. A primeira raiz, x1, está no intervalo -1, 0, aqui vamos colocar uma vírgula, e a segunda raiz está no intervalo 0, 1. Após encontrarmos os intervalos que contêm a solução, a segunda etapa consiste em utilizar um método numérico para refinar a raiz isolada. Nós utilizaremos o método da bissecção. Esse método é baseado no teorema do valor intermediário, que nos diz que se existem pontos A e B no domínio de f, onde o produto de f de A por f de B é negativo, então existe um ponto que se entre A e B, que é a raiz da função, ou seja, anula a função. Para a utilização desse método, é imprescindível que entendamos bem qual o significado desse critério que o produto das duas funções seja negativo. Veja bem, f de A vezes f de B ser negativo, observamos aqui que f de A é um número real, que a gente vai chamar de m, pois é o resultado de aplicarmos x igual a A na função f. Da mesma forma, f de B é um número real, vamos chamá-lo de k. Para que o produto desses números seja negativo, devemos ter obrigatoriamente um deles negativo, ou m é negativo ou k é negativo, porque se os dois forem positivos, como por exemplo 2 vezes 4, o resultado é positivo. Ou, se os dois forem negativos, o resultado também é positivo. Então, se um valor é negativo, digamos, por exemplo, que seja f de A. Então, se nós tomarmos aqui A, vamos observar que a imagem de A é um número negativo, porque ficou abaixo do eixo x. Então, esse é o valor de f de A. E supondo, então, que o B esteja aqui e f de B, que é a imagem, quando nós substituímos lá na função, seja positivo, então o produto desses dois números, f de A vezes f de B, vai dar um número negativo. Tá? Isso significa, então, que a função que está aqui negativa, para chegar num valor positivo, vai ter que interceptar o eixo x em algum ponto, que é o ponto que nós estamos chamando de que-se. Tá? Então, existe entre esses dois valores A e B, um valor que-se, que é o valor onde a função intercepta o eixo x, porque a função está trocando de sinal nesse intervalo. Aqui ela é negativa, aqui ela é positiva, trocou de sinal nesse intervalo. Então, tendo determinado esses valores, a ideia do método da bissecção é ir dividindo esse intervalo inicial AB pela metade. Né? Pego o ponto meio desse intervalo e analiso em qual deles também, agora de novo, a função vai trocar de sinal. Então, aí, calculo os valores novamente dos extremos, vejo se eles trocam de sinal, e aí, então, tomo na minha próxima iteração esse intervalo em que acontece novamente essa propriedade. Vamos, então, aplicar essas duas etapas para resolver o seguinte problema. Seja a função cúbica x ao cubo menos 2x menos 5. E queremos usar aqui o método da bissecção com 3 iterações. Iniciamos, então, isolando as raízes.
escrevemos a função que é dada igual a zero, né? E obtemos, então, que x ao cubo é igual a 2x mais 5. Então, aqui, reescrevemos a função f de x igual a zero como a igualdade de uma função g e de uma função h. Isto significa que encontrar as raízes dessa equação é equivalente a encontrar os pontos de intersecção entre a função cúbica e a reta 2x mais 5. Representemos, então, graficamente essas funções utilizando o GeoGebra da forma que foi explicado anteriormente e observemos que as funções têm um único ponto de intersecção. Elas se encontram aqui, agora a gente vai determinar qual é o intervalo, e observamos que elas não se interceptam mais, porque à direita desse ponto, para valores de x maiores que os que estão aqui, a função cúbica ela cresce muito mais rapidamente que a reta, então elas não mais se encontrarão. À esquerda desse ponto acontece também isso, as funções têm um decrescimento diferente, então não vai mais haver ponto de intersecção nesse lado também do nosso plano. Então, daqui, nós observamos que esse ponto, que é o único ponto de intersecção, ele vai ficar, né, projetando no eixo x dentro desse intervalo que tem extremos 1 e 3. Assim, a função possui uma única raiz x1 que está no intervalo 1, 3. Definido esse intervalo, vamos agora aplicar o método da bissecção para encontrar uma aproximação da raiz. Na primeira iteração, ou seja, quando k é igual a 1, tomamos como as extremidades iniciais do intervalo o nosso intervalo original. Assim, consideramos o A0 igual a 1, o B0 igual a 3. E calculamos o ponto médio desse intervalo, obtendo essa primeira aproximação para a raiz. Então, calculando o ponto médio, que é somar as extremidades do nosso intervalo e dividir por 2, obtemos que a raiz é aproximadamente 1. Se desejássemos parar o processo nessa primeira iteração, diríamos que a raiz da equação é aproximadamente 2. Como desejamos calcular até a terceira iteração, vamos dividir o intervalo inicial, que era de 1 até 3, em 2 subintervalos, né, utilizando esse ponto médio para dividir o intervalo. Então, aqui nós ficamos com 2 subintervalos, de 1 até 2 e o outro de 2 até 3. Para determinar o intervalo da próxima iteração, utilizamos o teorema do valor médio. E, para isso, precisamos analisar o sinal da função em cada uma dessas extremidades do intervalo. Assim, calculamos o valor da função em f de x igual a 1, em x igual a 2 e em x igual a 3, que vão ser as extremidades desses subintervalos. Substituindo cada valor de x na nossa equação, observamos que em x igual a 1, obtivemos um resultado negativo, em x igual a 2, um resultado negativo, e em x igual a 3, um resultado positivo. Então, podemos escrever a análise do sinal da seguinte forma: a função calculada em 1 é negativa, a função calculada em 2 é negativa e a função calculada em 3 é positiva. A partir daqui, então, nós vamos observar onde que é a troca de sinal da função. Observamos que a troca de sinal em x igual a 2 e x igual a 3. Aqui a função era negativa, passou a ser positiva, o que não aconteceu aqui. Aqui a função era negativa e continuou negativa.
Então, se houve troca de sinal entre x igual a 2 e x igual a 3, isso nos leva a concluir que a raiz que se encontra nesse subintervalo que tem extremos 2 e 3. Assim, na próxima iteração, quando nós vamos usar k igual a 2, tomamos esses extremos aqui obtidos nessa iteração. Então, para k igual a 2, o nosso A1 vai ser 2 e o B1 vai ser 3. A partir dessas extremidades, calculamos novamente o ponto médio, obtendo a segunda aproximação para a raiz, que obtemos, então, 2,5. Como vamos realizar mais uma iteração, vamos analisar o sinal da função em x igual a 2,5, pois em x igual a 2 e x igual a 3 já realizamos na iteração anterior. Obtemos, assim, que a função calculada em 2,5 resulta um número positivo. Então, analisando os sinais da iteração anterior, a função calculada em 2 dava um número negativo, a 3 dava positivo, e a que nós calculamos agora resultou um número positivo. Então, observamos aqui que há troca de sinal entre x igual a 2 e x igual a 2,5, o que nos leva a concluir que a raiz se encontra nesse intervalo de extremidades 2 e 2,5. Então, por fim, na terceira iteração, quando k igual a 3, tomamos as extremidades do intervalo obtida na iteração anterior, né? Se eu estou trabalhando com k igual a 3, a iteração anterior é 2, k igual a 2. Então, o A2 que nós obtivemos anteriormente foi 2, e o B2 que obtivemos anteriormente é 2,5. Tendo as extremidades, calculamos o ponto médio, obtendo, então, o valor aproximado nessa terceira iteração. Como desejávamos obter um valor aproximado para a raiz usando até a terceira iteração, paramos o processo aqui e escrevemos que para 3 iterações, a raiz aproximada da função igual a 0 nesse intervalo 1, 3, é dada por x barra igual a 2,25, que é o último valor que nós obtivemos nessa iteração. Entendido esse procedimento para aproximar as raízes, use-o agora para resolver o seguinte problema e enviar a solução como tarefa da sua avaliação online. Bom trabalho!